continuando neste vídeo nesse segundo vídeo, que é um adendo ao texto da página 15. Então, talvez você não tenha ficado muito clara essa diferença entre um conto e uma notícia. Por exemplo, eu vou me ater ao conto porque a gente está lidando com um conto, A Chave de Ouro. Então, qual a diferença? Resumindo, qual a diferença entre conto e notícia? Muitas. Vou pegar, já falei as diferenças que estão no... Melhor, desculpa. Já falei as características que formam a notícia, então não vou repetir. É só você voltar e ir para os primeiros vídeos que eu já expliquei a respeito. Agora, eu vou focar o que torna um texto um conto e que faz com que o distinga da notícia. Então, vamos à primeira. É um texto ficcional, ou seja, o autor usa a sua imaginação para elaborar os acontecimentos que formam a teia narrativa desse texto. Essa teia narrativa para essa teia narrativa é dado o nome de enredo. Então, toda história que é ficcional, ela possui um enredo, ou seja, é como se fosse uma costura. O autor, usando a sua imaginação, ele vai costurando os principais acontecimentos, ou entenda acontecimento como fatos que ocorrem na narrativa. Ele vai costurando e esses acontecimentos, eles se prendem numa introdução, se prendem num meio do texto, vamos dizer assim, ou na parte do desenvolvimento, que a gente chama de complicação. Esses acontecimentos caminham para um clímax, para uma complicação que desemboca num clímax e que exige um desfecho. O clímax é a parte mais emocionante da história, que vai focar um fato que gera tensão entre personagens, vamos dizer assim, o personagem principal, que nós chamamos de protagonista, e o personagem rival, que nós chamamos de antagonista, e os demais personagens são secundários, ora ajudam o personagem principal, ora ajudam o personagem principal, e uma parte desses personagens secundários se associam ao personagem antagonista, que é o rival do personagem principal. O personagem principal geralmente é o herói da narrativa, o mocinho ou a mocinha, mas também pode ser um anti-herói. Bem, no conto A Chave de Ouro, vocês viram que o fato que inicia esse conto, é o fato de o rapaz pobre ter que sair de casa num dia muito frio para poder pegar lenha para se esquentar, certo? E a narrativa ela não vai parar aí, né? Se todo o texto narrativo se parasse no acontecimento principal e se prendesse somente a ele, a história não chamaria a atenção do leitor e o leitor rapidamente fecharia o livro. Então, esse primeiro fato que é narrado vai se associar a outros, e o que dá liga ou que amarra bem esses fatos ou acontecimentos é o que a gente chama de complicação. É um fato que gera complicação, um problema, uma situação problema na narrativa. Então isso pode acontecer, como eu já falei, entre personagens, ou mesmo entre o personagem e o ambiente que ele está situado. Entenda ambiente como a soma do lugar mais estado emocional, mais o tempo em que se processa a história, tá? Então, basicamente é isso. Além do caráter ficcional
do texto que nós intitulamos conto, e isso vale também para o romance, para a novela e para a crônica, com uma ressalva em relação à crônica que eu não vou abordar aqui nesse vídeo para não ficar muito extenso. Enquanto a notícia tem uma linguagem direta, clara para o leitor, já o conto ele não vai ter essa linguagem direta. O autor, para falar de um determinado assunto num conto, ele vai dar voltas, ele vai descrever detalhes, ele vai aprofundar o estado psicológico dos personagens. E isso é um diferencial para vocês perceberem. Então, nós vemos isso nos contos, um adensamento do estado psicológico. E isso é de suma importância para que a gente entenda. Tudo caminha para a gente perceber o que os personagens pensam a respeito de determinadas situações que ocorrem na narrativa, certo? Então, com relação aos contos de fadas, há um tom mais otimista, né, de certa forma, apesar dos percalços e situações que os personagens enfrentam, no final sempre há uma história feliz. Então é um fator característico do conto de fadas. Agora, o conto, vamos dizer assim, mais realístico, ele vai ficar com um pé mais no chão, não vai ser tão fantasioso, não vai apresentar uma linguagem tão otimista assim. Então, num primeiro momento, nós percebemos que os contos de fadas, principalmente reunidos de várias histórias da tradição oral por escritores como Grimm, Perrault, eles tiraram do oral, resolveram escrever isso por volta do século XIX, ou final do século XIX, melhor dizendo, e adaptaram essas histórias para as crianças. Então, os contos de fadas, eles vão ter essa característica de ter um final feliz, de ter fadas, outros seres mágicos, enfim. Aqui nesse conto a gente não vê muito isso. Ele tem graus muito limitados em relação à fantasia aqui, mas prevalece ainda assim a imaginação do autor. E a gente percebe que a descrição dos detalhes neste texto é muito diferente, por exemplo, de uma notícia de jornal em que o autor ele foca, ele foca no acontecimento e não vai trazer outros detalhes a não ser para esclarecer esse tal fato ou acontecimento ocorrido durante a semana ou no dia anterior na sociedade em que vivemos. Para encerrar esse vídeo, uma outra característica dos contos, dos romances, das novelas, que são textos ficcionais, ou seja, os acontecimentos ali são inventados, é o que nós chamamos de verossimilhança, semelhança com a possibilidade. O que isso quer dizer? O autor ele vai escrever uma narrativa, mas ele tem que convencer o leitor de que o que está escrito ali é possível de acontecer. Então, numa notícia de jornal, o autor dela, o jornalista, ele não vai precisar fazer isso porque ele fica muito preso a aquelas 5 informações básicas. O que, quem, quando, onde, por quê. Então ele é muito prático nesse sentido e aquilo vai dar um norte para a notícia e o acontecimento veiculado é real, ele não tirou da cabeça dele, aconteceu num dia anterior, durante a semana, enfim. Agora, num conto, como o acontecimento é imaginado, ele vai procurar recriar toda uma realidade usando uma linguagem que muitas vezes não é muito clara, usa muitas comparações,
para poder passar a impressão de que aquilo que ele está narrando é possível de acontecer. Então, os autores eles procuram, principalmente os autores de literatura, nesse caso aqui, eles procuram ser muito verossímeis naquilo que eles estão narrando. Então, a verossimilhança é uma característica do conto e eles vão induzir o leitor a mergulhar naquela realidade. Quando numa narrativa a narrativa é muito mal construída, vamos supor, o personagem é descrito como fracote, mas de repente, do nada, ele ganha forças para levantar um carro, essa narrativa não tem um monte de furos. Ele não consegue passar para você uma sensação, né, vamos dizer assim, de realidade, embora você saiba que ao ler o conto, né, o texto narrativo, você perceba que não é real aquilo que está sendo narrado. Mas ele tem que dar essa impressão. E isso é uma característica essencial dos textos ficcionais.